possamos elevar o nosso pensamento ao Pai maior. E ao querido amado Mestre Jesus, que tanto tem feito por todos nós, para que possamos assim agradecer a oportunidade de vivenciar mais uma noite de experiência e aprendizado através da tua mensagem movedora do teu Evangelho. Envolve cada um de nós aqui reunidos nos dois planos da vida, nos teus eflúvios benéficos e salutares, lenindo as dores, angústias e aflições, para que ao sairmos daqui possamos sair bem melhor do que quando aqui entramos. Rogamos a assistência espiritual ao nosso irmão Marcelo Martins, que estará utilizando da palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações presentes nos dois planos. Rogamos a fluidificação da água, Senhor, para que sirva de medicação para o Espírito puro, todos que dela. E na certeza deste amorável e fraternal encontro contigo e toda a equipe espiritual amiga. E agradecemos, dizendo: Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz, o Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos, aqui reunidos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa primeira doutrinária do ano de 2024. Possamos trazer a nossa energia, as nossas vibrações positivas, para que realmente tenhamos um ano novo na vida de cada um de nós. Sintonia de pensamento, de vontade positiva nas ações do bem. E que possamos vibrar junto com esta casa, com a equipe espiritual, porque o trabalho desta casa não se resume só a nós que aqui adentramos. O trabalho desta casa é na psicosfera da própria cidade. O que se faz aqui reverbera na psicosfera da cidade na qual ela está fundada. Então, que nós possamos vibrar positivamente, buscar, lutar para vivenciar as mensagens que aqui são trazidas através das palestras, do tratamento, dos dias de quinta e de sábado, nos seminários, que já estamos com o primeiro seminário do ano marcado, viu, gente? Vai colocando nas suas agendas, tá? 14 de abril, o primeiro seminário do ano 2024, Cristo, Paz e Caridade. Bom, projeto Manuel Filomeno de Miranda, Mansão do Caminho, aqui na área com a gente, trazendo algo de impacto muito bom da nossa realidade, para que a gente aprenda a vivenciar a realidade que o mundo espiritual nos apresenta. Não adianta dizer que acredita em Deus, que isso, aquilo, se eu não estou fazendo por onde, não tenho nenhuma interação aqui que corresponda a isso. Bem, nossa primeira doutrinária do ano, temos a alegria de receber nosso irmão Marcelo Martins, trabalhador espírita, abnegado, companheiro lá do União Ferense, antigo União Ferense, CIEF, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense,
por vocês para todos. Tá? Jesus abençoe. E com um tema instigante. Não poderíamos iniciar o ano sem trazer na nossa memória em busca de Deus. Eu estava assistindo uma discussão hoje, um vídeo, onde a criatura ela atirava para todos os lados nessa questão do Deus. Tem o Deus vingativo, tem o Deus que pune, tem o Deus que faz a guerra, tem o Deus que faz isso, tem o Deus... Não é esse Deus que Jesus apresentou para nós. Na realidade, a maioria ainda está aqui em busca de Deus, sem saber onde encontrá-lo. E a doutrina espírita muito bem define para nós. Porque quando Kardec pergunta ao mundo espiritual sobre Deus, ele não pergunta quem, então ele pergunta que Deus. E nós estamos em busca desse ser que ainda no nosso atavismo, na maioria dos pensamentos atávicos, ainda não conseguimos compreender. Então hoje, nosso irmão Marcelo tem a missão de trazer para nós em busca de Deus. E eu quero convidar aqui, a nossa vice-presidente atual do Cristo Paz e Caridade, nossa irmã Lídia. Temos que valorizar, sim senhora, a chapa eleita, essa irmã aqui, para fazer um trecho do Evangelho. Em seguida, nosso irmão Marcelo com o tema que Deus lhe abençoe, que Jesus lhe inspire. Manda ver, viu? Vamos descobrir onde é que está esse Deus aí. Está todo mundo buscando. Boa noite, irmãos. Boa noite. Leitura do Evangelho, do capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, me atira a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houveres julgado dos outros. E se servirá para convosco na mesma medida do qual vos servistes para com eles. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. E a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando, a fim de ter do que acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele entre vós que estivesse em pecado, me atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a pedra. Mas eles, ouvindo, pararam-se, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da casa. Então Jesus, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor Jesus. E Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João capítulo 8, versículo de 3 a 11. Vai ficar para a nossa reflexão essa mensagem, do capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Vamos continuar a leitura dessa mensagem para a gente poder entender mais claro e conseguir também não fazer esse julgamento. Não é fácil, né, gente? Mas a gente vai tentar. Vamos ficar com o nosso irmão Marcelo agora.
Meus irmãos, a nossa sociedade racionalista moderna, com o Estado de Direito e com a ciência que nós temos hoje, começou a se constituir no século XVIII com o Iluminismo, que começou a racionalizar a nossa cultura e lançou as bases da metodologia científica moderna, com o surgimento da física clássica, por exemplo, que é da mesma época. Perguntaram a um grande filósofo iluminista se ele acreditava em Deus. Ele respondeu: eu não acredito em Deus. Eu não acredito no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. Com efeito, o maior problema da descrença religiosa e da descrença em Deus e na espiritualidade, na desconstrução de valores morais e espirituais que nós sofremos em pleno século XXI, que leva à nossa dissolução social que está acontecendo. A sociedade está se desfazendo e usando a tecnologia para voltar à barbárie. A descrença em Deus, e isso é chocante. O pior inimigo de Deus é a religião, porque as pessoas confundem acreditar em Deus com acreditar em religião. Há 20 dias atrás, nós tivemos um Natal, o 24 de dezembro. O Deus menino do dia 24 de dezembro é tão inacreditável que ninguém entra dentro. No Natal tem Papai Noel, tem bolinha colorida, tem árvore, tem peru, tem champanhe, só não tem Jesus. Porque as pessoas acreditam no cartão de crédito, na cerveja, no champanhe. As pessoas não acreditam em Jesus. As pessoas usam Jesus como um pretexto para beber, comer e comprar presente. Porque o Jesus Deus construído pela religião é inacreditável. O Cordeiro de Deus, cujo sangue lava o pecado do mundo. Não dá para acreditar nisso. Aliás, 1 bilhão de pessoas declaram que estão se esforçando bastante para acreditar. Porque se declaram católicos ou protestantes. Então, acreditam, teoricamente, acreditam nesse dogma. Mas quando chegam no aniversário do dito cujo, todo mundo age como bons pagãos. Como os pagãos faziam há 2.000 anos atrás, em homenagem ao deus Apolo, no dia 24 de dezembro. Então, não acredito, porque o Deus crucificado, cujo sangue lava os pecados do mundo, é inacreditável. É tão lógico quanto a mula sem cabeça ou saci pererê. Por isso que as academias tratam a religião no plano mitológico. Mas apesar de tudo que se fez e que se faz com o nome de Deus, apesar das religiões que promoveram 8 cruzadas, 8 guerras santas, durante a Idade Média, em nome de Deus, apesar do atentado terrorista que aconteceu há 90 dias atrás, 7 de outubro,
onde aconteceram estupros em nome de Deus e sequestro de crianças. Apesar de todas as pessoas que são lesadas financeiramente todos os dias, em nome de Deus, e das mulheres que são abusadas em nome de Deus, apesar de tudo isso, as pessoas continuam acreditando em Deus. As pessoas não acreditam em Deus por causa da pregação religiosa. As pessoas acreditam em Deus apesar da pregação religiosa, porque as religiões só fazem dificultar o processo. E aí a gente já mata o maior argumento dos ateus, que Deus é uma construção cultural, que Deus é uma ideologia, que as pessoas acreditam em Deus por causa da religião, que as pessoas acreditam em Deus porque foram ensinadas assim. Muitos psicólogos, materialistas, sociólogos, políticos chegaram à conclusão que Deus é uma invenção da fantasia humana. Muitos deles chegaram à conclusão que Deus é uma invenção para que os homens dominem uns aos outros. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, porque essa discussão já era antiga, como diz, nada de novo debaixo do sol. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos por que o homem tem o sentimento inato da existência de Deus. Por que Kardec diz que é um sentimento inato? Porque ele pressupunha que as pessoas nascem assim. Ele pergunta antes, ou depois, eu não lembro a ordem das perguntas, se a ideia de Deus é fruto da educação. Ele disse, os espíritos respondem com muita propriedade. Se a ideia de Deus, se Deus fosse fruto da educação, então os homens pré-históricos, os selvagens, não acreditariam em Deus. Por isso que Kardec coloca a ideia de Deus como um sentimento inato. Ou seja, nasce com o homem. É a diferença entre o homem e o animal. O homem tem um sentimento de transcendência, nasce com ele. Seu filho nasce assim. Seu filho, quando puder, ele vai olhar para o céu e vai perguntar de onde é que veio aquilo. Seu cachorro nunca vai fazer isso. Seu cachorro nunca vai olhar para o céu, admirar as nuvens e perguntar por que é que existe aquilo. Por isso vamos deixar claro, bicho é bicho e gente é gente. E a principal diferença de bicho para gente é o sentimento inato da existência de Deus, instintivo. Kardec pergunta, por que os homens têm o sentimento instintivo da presença de Deus? Os espíritos dão a resposta mais simples e lógica possível. É porque Deus existe. Vocês sentem que Ele existe porque Ele existe. Mas então, os psicólogos materialistas, eles têm outra explicação. Porque Deus é uma forma da gente enfrentar o risco existencial. O homem, diante da tragédia, diante da dor, diante da escassez, da incerteza, ele tenta dominar o seu destino recorrendo a Deus. O interessante
das teorias filosóficas, que opinião e umbigo todo mundo tem. Das teorias filosóficas que o homem concebe, é que frequentemente os barquinhos da ilusão batem nos fiordes da realidade, nas rochas da realidade. Então, a ideia inata de Deus é fruto do medo. Porque você tem medo do trovão, você reza para Deus. Parece lógico. E que tipo de medo, de covardia, de pavor, levou milhares de cristãos serem devorados pelos leões nas arenas romanas durante 400 anos? Que tipo de pavor, de angústia existencial, de complexo psicológico levou Mahatma Gandhi, contra todas as probabilidades, vencendo o senso comum dos próprios cristãos, resolveu querer libertar a Índia através do amor, do maior império da Terra? Que tipo de neurose levou Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce dedicar a sua vida aos pobres, entrando em meio, inclusive, de palafitas de casas construídas no meio do esgoto? É o medo do desconhecido? É o medo do raio? É o medo do trovão? É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a verdadeira caridade, a caridade que exige o sacrifício pessoal, é fruto da fé. Sem fé não há caridade. Porque sem fé você pode fazer alguma coisa boa por alguém. Sem fé você pode dar R$2 a quem lhe pede na rua. Sem fé você pode até dar uma cesta básica no centro espírita. Porque, por via das dúvidas, para ver se acalma o imposto. Mas sem fé você não chega ao sacrifício pessoal. Você não vai aonde a sua carne, a sua alma dói pelo bem do próximo. Você não vai perdoar uma ofensa. Você não vai trabalhar pelos seus inimigos. Você não vai trabalhar pelo bem das pessoas más, se você não tiver fé. Então, todo ser humano que dá um testemunho de amor e caridade, dá um testemunho de Deus. É uma demonstração prática de que a ideia de Deus não pode ser simplesmente fruto de uma mente fraca, como alguns psicólogos materialistas quiseram dizer. Não, a pessoa não tem força para conquistar o que ela quer na vida, para lutar diante das tragédias da vida, e ela recorre a Deus. Quando alguma das pessoas mais destemidas, corajosas, equilibradas, fizeram isso em nome de Deus, até o ponto do sacrifício pessoal em direção ao próximo. São essas pessoas que revelam Deus para os seus irmãos, e não as religiões. Então, assim, nós esclarecemos dois conceitos básicos. O primeiro, Deus não é fruto da religião, não é fruto da educação, é um sentimento inato e não é uma fantasia da mente humana. Tanto é que nunca existiu em toda a história da humanidade, pelo menos que eu saiba, e eu já pesquisei bastante, mas talvez
Nunca existiu uma tribo, um povo ateu na história da humanidade. Onde houver meia dúzia de gente, haverá religião. Seja numa tábua brasileira, seja no Rio Nilo, lá no Egito, seja às margens do Ganges, na Índia, seja na China, no confucionismo, no budismo, que muitos, porque têm uma visão antropomórfica de Deus, o Deus que os homens criaram, acreditam que os budistas não são teístas, não acreditam em Deus, porque Buda não falou de um Deus que usa barba branca. Lei de engano. Buda seguia a tradição do Brahman, do Deus da razão universal. Assim como os filósofos pré-socráticos. Mas outros também, falando contra a ideia cristã, contra Deus, vão objetar, com razão, de que ninguém se entende sobre Deus. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Em cima da Bíblia tem mais de 1000 tipos de cristianismos. Eu não estou usando uma figura de linguagem. Só de igreja católica tem umas 7. Tem a igreja católica romana, a brasileira, a egípcia, a grega, e deve ter outras aí que eu não estou lembrando. De igreja evangélica, em cada esquina tem uma diferente, com a mesma Bíblia. Aí nós vamos falar no islamismo, no budismo, no hinduísmo, mazdaísmo, na Wicca, que é os deuses da natureza. E aí vai entrar outro contra-argumento contra Deus. Por que é que se Deus é um sentimento inato, e se Deus existe, por que ele não aparece? Por que ele não aparece e não conta logo a verdade? Por que que Jesus não vem logo, não volta como prometem, e não diz logo qual é a igreja que está certa? Por que tem tanta opinião sobre Deus? E Kardec, brilhantemente, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, um grande filósofo, um espírito superior, assistido por outros espíritos superiores, ele pergunta aos espíritos: o homem pode entender Deus? E os espíritos respondem: o homem não pode entender Deus porque ele é muito primitivo para isso. A compreensão de Deus exige um sentido que o homem da terra ainda não tem. Mas vocês podem usar a razão de vocês e entenderem algumas coisas que Deus não pode ser e algumas coisas que Deus não pode deixar de ser. Mas entender vocês não vão entender. Porque é uma limitação do homem na terra. E os espíritos explicam brilhantemente, de forma simples, o porquê então existem diversas religiões e diversas teorias sobre Deus. Os espíritos respondem: os homens são os espíritos encarnados. À medida que os espíritos vão se desmaterializando, que os espíritos vão se purificando, eles vão entendendo melhor Deus. Ou seja, o entendimento que cada um tem do seu Criador está de acordo com o nível intelecto-moral alcançado.
É infantilidade nossa, aqueles que querem, em todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, as pessoas querem uma revelação divina. As pessoas querem ver Deus, como Moisés viu na sarça ardente. Senhor, vem aqui conversar comigo. Meu irmão, eu não sei nem se já começou, mas de noite tu está assistindo o Big Brother, vendo as intrigas na TV. Durante o dia, tu está no Twitter, vendo as fofocas do Big Brother. No final da tarde, você se junta do vizinho para fofocar sobre a sua sogra. No final de semana, você toma a cervejinha. E de vez em quando, sai para a casa do vizinho para fazer gozação porque o time dele perdeu. No carnaval, tu vai tomar todas. E você quer que Deus apareça para você para falar dos mistérios do universo. Tu não é capaz nem de perdoar o cachorro da vizinha que fez um presente de Natal na sua porta. Mas Deus tem que aparecer para você e demonstrar que Ele existe. E dizer para você por que é que o dia é dia e a noite é noite. Lhe revelar por que é que Ele botou as estrelas, cada uma no seu lugar, e por que não foi você que ganhou na loteria. E assim caminha a humanidade. Tem uma guerra, várias ocasiões da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Primeira Guerra Mundial, era guerra entre cristãos. Os reinos eram todos cristãos. Então, todo mundo orava antes para a guerra: Senhor, fazei com que eu vença a guerra e mate aquele miserável. E o outro miserável lá do outro lado: Senhor, fazei com que eu vença a guerra e mate o outro, que aquele ali, meu primo, porque os reis eram primos um do outro, que é o miserável. E tu quer que Deus, que Jesus apareça para ele, para dizer para ele que ele não pode matar o primo dele? Não vai acontecer. Jesus disse: não jogar pérolas a porcos. Você quer que um espírito superior, Maria de Nazaré, apareça para fazer a revelação da lei de Deus e dizer qual é a religião correta para quem está debatendo religião no bar bebendo uma cerveja? Mas aí vocês dirão: não, mas tem muita gente em busca de Deus realmente, que está na igreja, que está fazendo jejum, que está fazendo corrente, que está se esforçando. E eles não encontram a resposta. Tem pessoas que estão dentro da igreja que desejam a fé e não conseguem. O filme Estigmata é sobre isso. Padres que têm crise existencial terrível. E aí, nós voltamos ao início, quando eu dizia que a religião é o pior inimigo de Deus. Quantos conflitos na vida espiritual das pessoas, porque elas acreditam, elas confundem acreditar em Deus com seguir uma religião. O padre, tadinho, acredita de todo o coração que para encontrar Deus, ele não pode ter mulher. Ele nasceu de uma mulher. Uma mãe botou o miserável no mundo. Mas ele acha que se ele tiver uma mulher dentro de casa, Deus não vai visitar ele. E aí fica aquele conflito sexual, aquele distúrbio, aquela agonia, né? E aí quando ele vai, a fé, né? A fé, tanto a católica como a protestante, sobre o dogma de Adão e Eva,
do juízo final, do inferno, tem o Satanás chifrudo, tem o purgatório, tem tanta coisa que o cara tem que acreditar que dá um nó na cabeça, dá uma confusão. Muita gente não se encontra com Deus porque são vítimas dos líderes religiosos. Porque por toda a história da humanidade, muita gente, as pessoas mais poderosas, se aproveitaram do sentimento inato de Deus que todo mundo tem, mas sem entendimento. Por quê? Porque os homens são primitivos, são materialistas. Os espíritos explicam. Todo mundo sente Deus, mas quanto mais materializado, quanto mais animalizado ele é, menos ele entende. E cada um entende conforme o seu nível evolutivo permite. Tem um filósofo pré-socrático, eu acho que é Hesíodo, que fala que se os cavalos tivessem religião, Deus seria um cavalo. Ele dizia assim: os africanos acreditam que Deus é negro, os frígios acreditam que Deus é loiro dos olhos azuis. Então, o homem muito materialista, apegado à terra e os prazeres materiais, ele concebe também um homem, um Deus material. Até hoje tem gente pregando que Deus é uma pessoa. Bota no carro assim: Deus é fiel. Ou propriedade de Jesus. Jesus não precisa de carro. Meu irmão, Jesus não precisa do seu carro. Não está dando a mínima do seu carro. Eu sei que você economizou 10 anos para comprar, para dar entrada, e parcelou o resto em 5 anos. Então, para você, aquele carrão é a melhor coisa do mundo. E você, num impulso de gratidão, bota assim, um adesivo no carro: propriedade de Jesus. E do banco. Né? E do banco. Jesus não precisa do seu carro. Ele construiu o planeta. Ele envolve o planeta na psicosfera dele. Ele não precisa ir para lugar nenhum no seu carro. Mas para você, o carro é uma coisa. Então, vamos dedicar a Deus. Aliás, as religiões primitivas se baseavam nisso. A gente vê isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê os sacrifícios de animais, em que a pessoa levava para o templo de Jerusalém o seu melhor cordeiro sem sangue, sem mancha. O cordeiro tinha que ser sem mancha. As frutas que você dedica a Deus tem que ser as primícias. Por quê? Para um agricultor, um cordeiro novinho, sem mancha, as primícias, as primeiras colheitas, ele vai lá, vai para o templo e vai oferecer para Deus. Ó Senhor, o que eu estou te dando. E ainda está escrito no Antigo Testamento. Ó, eu não estou dizendo que eu ouvi falar, não. Eu leio a Bíblia, viu? Eu estou lendo do primeiro ao último versículo. E eu fico impressionado quando tem lá na Bíblia, no livro, acho que é de Deuteronômio, que quando joga a gordura no altar, que sobe o cheiro, o escritor da Bíblia escreve lá: e subiu o cheiro da gordura, odor agradável a Deus. Porque Deus gosta do cheiro da gordura. Eu até posso entender, porque eu gosto quando eu entro na churrascaria. Eu gosto do cheiro da gordura. Infelizmente, eu gosto mais do que do cheiro. Eu ultrapasso a parte do cheiro e vou. Mas Deus, você escreveu um livro sagrado
para dizer que a fumaça tem que subir, porque o odor da gordura do carneiro é agradável a Deus. É porque Haroldo Dutra explica isso, o orador espírita explica isso com brilhantismo. É porque gordura era coisa rara. Você era um pastor, você passava fome, você tinha o seu rebanhozinho. Para você matar um carneiro, meu irmão, para ter uma gordurinha, era uma festa. Em várias passagens bíblicas você vê isso. Matar um carneiro para dar um churrasco era uma festa. Então, quando eles levavam para Deus, e o que é que eles queriam de Deus? Eles queriam que o rebanho desse certo, que as colheitas fossem fartas, e que de quebra eles vencessem as guerras e matassem os inimigos dele. Porque Deus é o Senhor dos exércitos. Então, a concepção, eu comecei dizendo que esse filósofo não acreditava em Deus que criou os homens. Ou o Deus que os homens criaram. Ele acredita no Deus que criou os homens. O Deus que os homens criaram e criam desde sempre é o Deus para satisfazer as suas paixões, para satisfazer os seus desejos. Como até hoje tem a teologia que surgiu no século XIX, a teologia da prosperidade. Porque Deus é próspero. Deus vai usar seu dinheiro para quê? Eu recomendo todos vocês pegarem no final do mês 100% do salário e dá para Deus. Eu vou explicar como é que você faz. Você saca no banco, pega o dinheiro assim e joga para cima. O que Deus segurar é dele. 100% do salário. Para que Deus quer seu dinheiro? Para que Deus quer seu ouro? Ele é o dono do universo. Mas na teologia da prosperidade, Deus é próspero, porque Jesus está num trono de ouro e uma coroa na cabeça dele. Como um rei. Cristo Rei. Ou seja, humanizaram, colocaram a paixão humana, a ganância do homem, o orgulho. A gente acha que Jesus é orgulhoso, que quem não falar bem dele vai para o inferno, porque ele vai ficar ofendido. Aliás, na Bíblia, eu vejo a ira divina, eu vejo o momento em que Deus manda matar. Deus deu ordem a Josué para invadir Jericó e não deixar nada vivo. Ele deixou um boi e perdeu a coroa. Aí vem os ateus, vem os céticos. Ele diz: está vendo que Deus não existe? Que isso é absurdo? Que Deus é esse? Esse é o Deus que os homens criaram. O Deus que os homens criaram e criam até hoje para se locupletar com o nome de Deus. Para dominar os seus semelhantes. Para se aproveitar das paixões inferiores dos seus irmãos. Imagine se eu abrir a igreja de Santo Antônio com tanta mulher botando a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo e fazer a pregação da corrente sagrada, da fogueira sagrada, porque aqui vocês vão se casar, porque aqui vocês vão enriquecer, e tudo isso. Ou então, se não seguirem aqui, vão para o inferno. O homem da Idade Média, o principal sentimento do homem da Idade Média era o medo do inferno. Quantos reis, quantos papas dominaram? Quantas pessoas foram dominadas, enganadas, exploradas, ludibriadas com medo do inferno? Até crimes sexuais aconteceram. A ignorância do povo, né? Pastores, padres, monges, todo tipo de... Aconteceu até um abuso de um homem que se dizia espírita. Que usou da religião, usou da espiritualidade, das curas espirituais para seu benefício. Deus é tão importante para o homem.
E Deus é tão fundamental para o homem que é a ideia mais abusada da história da humanidade. Nada em toda a história humana foi tão corrompido quanto Deus. E as pessoas continuam acreditando. Porque é um sentimento inato, porque existe. Porque está na alma, está no espírito. Por mais bobagem que se faça em nome de Deus, por mais que as pessoas se enganem, por mais que as pessoas se decepcionem, está inscrito no espírito. O homem é definido por Paulo de Tarso, no trecho final do livro dos Espíritos, como um espírito que transita da animalidade para a angelitude. E ele diz: o homem gravita em direção a Deus. Deus não é um aspecto da nossa personalidade. É isso que o homem materializado da terra, o homem que não se purifica, não se espiritualiza, não estuda, não ora, não pratica a caridade, não está percorrendo o caminho para se purificar, para enxergar Deus. O homem da terra, os psicólogos, sociólogos, terapeutas, ainda não entenderam. Nem mesmo os religiosos. Porque os religiosos procuram Deus para resolver seus problemas. O que eu vou dizer agora ainda não foi entendido. O ser humano é um raio de luz saindo de Deus. Deus é o centro do nosso ser. Deus é a nossa essência. Nós, todo ser humano sobre a terra, na sua condição de espírito encarnado, está em busca de Deus como a gente busca o ar. Todo ser humano está desesperado por Deus. Até o estuprador e o traficante. Esses são os que estão mais desesperados. O espírito, a criatura, procura o Criador desesperadamente. O principal impulso psíquico do homem, do ser humano, é a busca de Deus. E como o ser humano não reconhece isso e foge da sua natureza o tempo todo, é então que se gera todas as doenças psíquicas. Porque a maior parte da humanidade foge do seu impulso divino o tempo inteiro. A gente usa a bebida, a gente usa a televisão, usa o sexo, usa os cargos, os títulos, a família, a sociedade, até o carrão, para fugir de Deus. Mas o impulso divino está lá o tempo todo. E a gente está fugindo. A tragédia humana, que é exemplificada no mito de Lúcifer, é o homem brigando com Deus. Porque a sua voz divina, o seu impulso primário, os espíritos respondem no livro dos espíritos. Todo espírito é essencialmente bom. O que abafa a voz da consciência são as más paixões. Então, o ser humano, apegado às suas más paixões, foge de Deus, como o diabo foge da cruz. Nós somos o diabo, Satanás.
Porque para encontrar Deus, a gente sente, na voz da nossa consciência, que para atender ao nosso impulso primário, nós temos que sacrificar, nós temos que crucificar o ego. Nós temos que abandonar a matéria. Nós temos que abandonar as paixões materiais. Nós temos que abandonar, para encontrar a verdade. Você quer saber a verdade sobre Deus? Você quer saber qual é a tragédia humana? Todo mundo quer a verdade e ninguém rejeita a ilusão. Para encontrar a verdade, você tem que abandonar a ilusão. A ilusão são os sentidos materiais, os prazeres materiais, as compensações sociais, o poder que a gente acha que tem sobre os outros, o desejo de ser amado, o desejo de ser admirado pelos outros, o desejo de impressionar os outros, o desejo de se sentir melhor que os outros, o desejo de se vingar dos outros, o desejo de possuir coisas, todos os nossos desejos animais. O homem tem que abandonar a ilusão para se encontrar com a realidade. E o homem morre de medo de abandonar a ilusão. O homem é extremamente apegado à ilusão. Ele constrói castelos de areia a vida inteira. São seus bens materiais, a família que ele acha que é propriedade dele, seus títulos acadêmicos, sua conta bancária, e fica fugindo de Deus, se distraindo por ilusões. É por isso que precisa tomar uma todo dia para relaxar. Você sabe por que o ser humano precisa tomar uma todo dia para relaxar? Eu conheço gente assim. Ele está estressado. A angústia existencial vem da voz divina não atendida em nossos corações. A voz divina está falando o tempo todo. Nós estamos o tempo todo gravitando em direção a Deus. A lei da vida é o progresso. A criatura deseja o Criador. Mas a criatura teme o encontro do Criador, porque a criatura está apegada ao seu castelo de areia, ao seu reino de ilusões. A tudo aquilo que a criatura construiu a vida toda para fugir da verdade. Porque a verdade vai exigir da gente a admissão de todos os nossos erros, vai matar o nosso orgulho no chão. A verdade vai fazer a gente olhar as nossas imperfeições frente a frente. A verdade vai fazer a gente parar de botar a culpa nos outros. Vai fazer a gente desacreditar que nós somos bonzinhos e que todo mundo não presta. A verdade vai derrubar nossas ilusões. O homem tem medo da verdade. E é por isso que ele resiste a Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos livre-arbítrio e vontade. Então nós somos criaturas revoltadas contra o Criador. Mas a voz do Criador está falando lá o tempo inteiro. Essa é a nossa angústia. Essa é a causa da depressão, do transtorno bipolar, do estresse. Até algumas dores de barriga por causa disso. Dor de cabeça. Das guerras, dos conflitos sociais. Qual é a angústia existencial? Qual é o conflito psicológico primário do ser humano? Deus está falando e ele não quer ouvir. Tem uma luz dentro dele, direcionando ele para um lugar que ele tem medo de ir. O conflito básico da criatura humana na Terra é a sua revolta contra Deus. E Deus continua no coração dele falando o tempo todo. Está errado, está errado, está errado. Não é assim, não é assim, não é assim. Você não é esse santo que você está pensando.
Deus está no coração, na consciência de todo mundo, dizendo, ó, o caminho é esse aqui, ó. O caminho não é o seu caminho, não. O caminho é o meu caminho. Você foi criado por Deus para seguir o caminho de Deus. Mas você está muito apegado ao seu caminho. Por quê? Tu passou 20 anos pagando o carnê da sua casa. E tu não vai entregar a sua casa para outro. Principalmente quando o miserável te traiu com outra, né? Tu não vai fazer isso. Quando alguém roubar o carro que você pagou 5 anos pagando, se você tiver uma arma na mão, tu quer dar um tiro no carro. Tudo isso vale muito. Você educou seu filho, você deu de mamar para ele. Então, quando ele faz 20 anos, ele tem que fazer a faculdade que você quer. Porque foi você que deu comida para o miserável durante 20 anos. Ele não tem que seguir a consciência dele, não. Ele não tem que casar com quem você não gosta. Ele não tem que seguir uma profissão humilde, não. Você criou ele para ser doutor. Mas Deus tem outro plano no coração dele. Você não quer o plano de Deus, você quer seu plano. O plano de Deus não interessa. Se seu filho nasceu para ser artista, Gari, não, você criou ele para ser doutor. Seu filho tem que ser o que você planejou e não o que Deus planejou. Esse é o problema da humanidade. É isso que neurotiza. É isso que obsedia. É isso que gera culpa, gera auto-obsessão, gera o conflito. Nós somos conflitados uns com os outros porque nós somos conflitados conosco mesmo. Porque é a voz da nossa consciência. A culpa, a voz de Deus está gritando em nossa alma 24 horas por dia e nós não podemos apagar Deus, porque nós somos seres divinos que saímos do sol divino. E nós temos que executar a nossa natureza divina. Enquanto o homem não aceitar a sua verdadeira natureza, ele será infeliz, mesmo morando dentro de um palácio com as contas pagas. Porque vai estar, a alma dele vai estar ansiando por isso. E qual é a coisa mais sábia a fazer? Que geralmente a gente só faz quando todas as nossas ilusões caíram. Quando todos os nossos barquinhos de papel, quando todos os nossos castelos de areia caem, a gente faz isso. E depois volta para o nosso caminho de novo. Que é entender que o fundamento da sua vida é o seu Criador. Que você não pode nada. E se entregar nos braços de Deus. Você não sabe de nada. Você não tem nada. Você não pode nada. O fundamento da sua vida é Deus. A única coisa que você tem amanhã é a sua caminhada em direção a Deus. Porque até seu corpo, seu coração pode parar, obviamente. Então nem seu coraçãozinho que está batendo lhe pertence. Allan Kardec define no Evangelho segundo o Espiritismo a oração. O que é oração? É um ato de submissão da criatura ao Criador. A maior parte da humanidade passa a vida inteira sem orar. Ah, mas as igrejas estão lotadas. Está todo mundo pedindo a Deus as coisas. Isso não é oração. Pedir a Deus para te dar o que você quer não é oração. Oração é a submissão da criatura ao Criador. Você sabe o que é oração? Senhor, você está certo, eu tenho mais do que eu mereço, tudo o que eu preciso é da sua paz. Oh meu Deus, se meu corpo está doente, está certo, se as contas atrasadas, está tudo certo, vocês estão falando mal de mim, está tudo certo, está tudo bem, eu só preciso de você, Senhor, me dê a paz. Eu só preciso de ti. Senhor, me consola.
me orienta, me guia, me diga o que o Senhor quer que eu faça, qual é o caminho que eu vou seguir. Isso é submissão da criatura ao Criador. A prece é um ato de submissão da criatura ao Criador. Não tem nada errado na minha vida. A única coisa errada na minha vida sou eu. Jesus, espíritos superiores, pelo amor de Deus, meu Criador, abre minha mente, abre meu coração, me faça enxergar o que eu não estou vendo, pacifica minha alma diante da dor, faça eu compreender os desafios da vida, faça eu amar os meus inimigos. Senhor, me ensina a entender e a enxergar a sua obra e dar graças a Deus, porque, como está escrito no Evangelho por Paulo, em tudo dê graças a Deus. Quando você se submeter ao seu Criador e se encontrar com Ele, seu coração vai se pacificar e a sua dor vai acabar. Mesmo que seu corpo esteja doente, mesmo que o salário esteja atrasado, mesmo que o cônjuge não te entenda, assim como os irmãos de Jesus não entendiam Jesus. Porque o único tesouro do Espírito é o seu encontro com Deus. Então hoje, não importa o que esteja passando, se submeta ao seu Criador com gratidão, porque Ele botou o ar que você respira, o sol que vai nascer amanhã, as estrelas que estão no céu. Isso é mais do que nós merecemos. Tudo que nós precisamos é nos purificar espiritualmente, desmaterializar as nossas emoções, nos desiludirmos das ilusões do mundo, desapegarmos do nosso egoísmo e das coisas que a gente acha que possui, para ver a realidade. E, sobretudo, com a alma ajoelhada diante do Criador, nós entendemos realmente uma inteligência muito maior que a nossa, que só quer o nosso bem, que faz tudo para o nosso progresso, e nós realmente procurarmos a Deus por Deus, não para obter nada na terra. Procurarmos Deus para sentirmos Deus, para termos a paz, para termos o nosso sustentáculo emocional e espiritual, para abrir nossos olhos, para ter olhos de ver, para entender a criação, para entender o nosso papel no mundo, para entender os nossos deveres, para entender as fraquezas do outro, nós procurarmos Deus, porque a única coisa que nós precisamos na vida é de Deus. Com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada. A única coisa que o espírito, que a criatura precisa, imprescindivelmente, inadiavelmente, a única coisa que nós precisamos é de Deus. E é essa a única razão pela qual nós nascemos, para nós nos encontrarmos com Deus, servindo os homens, para nos purificarmos e nós encontrarmos com Deus. É por isso que Paulo, depois de muito sofrer, de perder tudo, disse: em tudo dai graças a Deus.